O que realmente pode transformar a sua vida? Todo mundo quer uma mudança. Todo mundo quer sentir que está no caminho certo. Mas por que é tão difícil? Por que tantas pessoas passam a vida procurando respostas e nunca chegam a lugar nenhum? Talvez seja porque estamos buscando no lugar errado. Vivemos em um tempo onde há milhões de vozes nos dizendo o que fazer, como agir, qual caminho seguir. Mas e se a resposta sempre tivesse estado diante de nós? E se ao invés de procurarmos em teorias complicadas, em fórmulas modernas, nós simplesmente voltássemos para o básico? Vamos voltar para Jesus. Antes de tudo existir, ele já estava lá. Antes de qualquer sabedoria humana ser escrita, ele já ensinava. Antes mesmo que você pudesse pensar em mudar de vida, ele já tinha deixado as palavras que poderiam transformar você. Jesus não apenas falou sobre amor, sobre perdão, sobre fé. Ele viveu cada um desses princípios. E se você deseja uma mudança real, uma transformação que não seja superficial, talvez esteja na hora de voltar para os ensinamentos dele. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você hoje. Então, já deixe o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, se você ainda não for inscrito, pois assim você vai receber mais e mais vídeos de fé e motivação como esse no seu YouTube. O primeiro ensinamento que pode transformar a sua vida: ame o próximo como a si mesmo. Em Mateus 22, verso 39, Jesus disse: ame os outros como você ama a você mesmo. Esse é um dos maiores mandamentos que ele nos deixou, mas também um dos mais desafiadores. Porque amar o próximo não é só sobre ser educado, dar um sorriso simpático ou ajudar alguém de vez em quando. Amar o próximo de verdade significa se importar. Significa olhar para o outro com empatia, com paciência, com o mesmo cuidado que você gostaria de receber. Mas aí vem a grande questão: como amar o próximo se você mesmo não se ama? Jesus não disse apenas ame o próximo. Ele disse ame o próximo como a si mesmo. E muitas vezes o maior problema não está nos outros, está dentro de nós. Como você vai oferecer amor, paciência e compaixão se tudo que você tem por dentro é crítica, cobrança e autodesvalorização? Talvez você tenha crescido ouvindo palavras duras. Talvez tenha aprendido a se comparar o tempo todo. Talvez tenha se acostumado a se colocar para baixo, a acreditar que nunca é suficiente. Mas deixa eu te lembrar uma coisa: você é amado por Deus. E se Deus te ama, quem é você para se tratar com tanto desprezo? Quando você começa a olhar para si mesmo com mais gentileza, com mais compaixão, algo dentro de você muda. O peso do julgamento vai embora. A necessidade de provar algo para os outros diminui. E você passa a enxergar o próximo com um olhar muito mais puro, muito mais leve. Então me diz, como você tem tratado as pessoas ao seu redor? Seja em casa, no trabalho ou no dia a dia, você tem agido com amor e respeito? Pequenas atitudes fazem toda a diferença. Um elogio, um gesto de gentileza, um pouco de paciência em momentos difíceis. Tudo isso pode mudar o dia de alguém, e o seu também. O amor de Jesus não era teórico. Ele tocava as pessoas, andava com elas, as olhava nos olhos, enxergava além das aparências. E se você deseja seguir os ensinamentos dele, precisa aprender a fazer o mesmo. Perdoe mesmo quando for difícil. Jesus nos deixou um ensinamento claro sobre o perdão. Em Mateus capítulo 6, verso 14, ele diz: se perdoarem as pessoas que ofenderam vocês,
o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. O perdão não é um sentimento passageiro, mas uma decisão. Quando alguém nos machuca, a primeira reação é guardar ressentimento, retribuir a dor ou simplesmente se fechar. Mas Jesus nos ensina que o perdão é um caminho de cura, tanto para quem errou quanto para quem sofreu a ofensa. Talvez você esteja carregando o peso de mágoas antigas. Talvez alguém tenha te ferido profundamente e dentro de você ainda haja um nó difícil de desfazer. Perdoar não significa que o que aconteceu foi certo. Também não significa que você precisa confiar novamente naquela pessoa. O perdão não é sobre esquecer, mas sobre escolher não deixar que aquela dor continue controlando sua vida. O escritor William Paul Young disse algo poderoso. Perdoar não quer dizer esquecer. Perdoar é soltar a garganta do outro. Isso significa abrir mão do desejo de vingança, da necessidade de ver a outra pessoa pagando pelo que fez. Talvez essa mágoa tenha se tornado parte da sua identidade. Talvez você já tenha repetido tantas vezes essa história que agora carrega essa dor como um lembrete constante. Mas sabe o que acontece quando você escolhe perdoar? A lembrança pode até continuar existindo, mas ela perde o poder de te prender. Quando Jesus estava na cruz, ele olhou para aquelas pessoas que o crucificaram e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele escolheu perdoar mesmo enquanto sentia a dor. Ele poderia ter pedido justiça ali, naquele momento, mas ele escolheu o amor. Se ele, sendo perfeito, escolheu perdoar, quem somos nós para negar o perdão? Segurar rancor não nos torna mais fortes, apenas nos mantém presos ao que nos feriu. Liberte-se desse peso. Peça a Deus que te ajude a perdoar, mesmo que seja um processo lento. O perdão abre espaço para a paz, para a leveza e para a cura. Não se preocupe com o amanhã. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 34. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. A ansiedade pelo futuro nos rouba o presente. Estamos sempre pensando no que vai acontecer, tentando prever cenários, antecipando problemas que nem sabemos se vão existir. Mas qual o resultado disso? Uma mente cansada, um coração inquieto e uma vida que passa sem ser realmente vivida. Preocupação não resolve nada. Não adianta ficar horas se torturando com hipóteses, planejando cada detalhe, achando que assim tudo vai sair perfeito. O futuro não está sob nosso controle. O que está? Aquilo que fazemos hoje. Se você tem algo para resolver, resolva. Se há algo que precisa de planejamento, planeje. Mas depois disso, deixe ir. Viver carregando o peso do amanhã é desperdiçar a oportunidade de fazer o melhor no agora. A ansiedade tenta te fazer acreditar que se preocupar é o mesmo que se preparar, mas isso não é verdade. Preocupar-se desgasta. Preparar-se fortalece. Concentre-se no que pode ser feito hoje e confie que o amanhã será resolvido quando chegar a hora. Cuidado com as palavras que você usa. A Bíblia nos ensina em Provérbios 18, verso 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Palavras constroem ou destroem. E muitas vezes a gente fala sem pensar no impacto que isso pode ter. Já reparou como um comentário pode acabar com o dia de alguém? Como uma crítica dita no momento errado pode desmotivar completamente uma pessoa?
O problema é que nem sempre percebemos o peso do que dizemos. Achamos que é só uma opinião, uma brincadeira, um desabafo. Mas o que sai da nossa boca deixa marcas. Pode unir ou afastar, pode curar ou ferir. E não é só com os outros. O jeito como você fala consigo mesmo também molda a sua vida. Se você se enche de palavras negativas, se vive se criticando, dizendo que não é capaz, que não vai dar certo, então essa será a realidade que você alimenta. Você já prestou atenção no que tem saído da sua boca? Suas palavras transmitem paciência, respeito e encorajamento? Ou são carregadas de negatividade, dureza e impaciência? Se quiser transformar sua vida, comece transformando sua forma de falar. Escolha palavras que fortalecem, que tragam clareza e verdade. Às vezes, o silêncio também é uma escolha sábia. Muitas pessoas querem uma vida diferente, mas não querem mudar nada no dia a dia. Querem paz, mas continuam se alimentando do caos. Querem mais equilíbrio, mas não mudam os hábitos que as desgastam. Querem crescer, mas evitam qualquer situação desconfortável que exija esforço. Se você quer transformação real, precisa entender algo. Nada muda se você não mudar. Não adianta esperar que tudo melhore sozinho. Se você continua nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas e reagindo às situações da mesma forma, como espera que sua vida seja diferente? Transformação não é só sobre pedir para Deus mudar sua história. É sobre fazer escolhas melhores, cortar excessos, abandonar comportamentos destrutivos e criar novos padrões. Você quer mais paz? Então reveja o que consome, com quem gasta seu tempo e onde coloca sua energia. Você quer mais propósito? Comece a agir de forma mais intencional, dedicando-se ao que realmente importa. Mudança dói. Sai do confortável, mas permanecer no mesmo lugar também dói. A diferença é que uma dor leva ao crescimento, enquanto a outra só mantém você preso. Pare de gastar sua energia falando mal dos outros. Muita gente perde tempo demais criticando, julgando e falando mal dos outros. Vive observando a vida alheia, apontando erros, espalhando fofoca, como se isso fosse trazer alguma vantagem. Mas no fim, quem mais se prejudica com esse comportamento é quem o pratica. Quando você gasta sua energia alimentando esse tipo de pensamento, algo perigoso acontece. Você começa a acreditar que os outros fazem o mesmo com você. Se sua mente está sempre voltada para julgar e falar dos outros, naturalmente você passa a viver na defensiva, desconfiando que a qualquer momento alguém pode estar fazendo o mesmo com você. A ansiedade cresce, a paranoia se instala e de repente você não consegue mais relaxar, pois acredita que está sempre sendo observado e criticado. Além disso, viver assim rouba sua paz e seu foco. Você poderia estar investindo esse tempo no seu próprio crescimento, nos seus sonhos, nas suas relações, mas ao invés disso, desperdiça energia em algo que não constrói nada. Se quer transformar sua vida, pare de alimentar esse ciclo. Olhe para dentro, cuide do que está ao seu alcance e entenda que gastar tempo demais se preocupando com a vida dos outros só te mantém preso exatamente onde você está. Jesus não apenas ensinou sobre mansidão e humildade, ele viveu isso em cada detalhe da sua caminhada. Em Mateus capítulo 11, verso 29, ele nos convida: sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Ser manso não significa ser fraco. Ser humilde não significa se diminuir. Jesus tinha todo o poder.
Poderia ter escolhido a glória terrena, poderia ter exigido reconhecimento e grandeza, mas ele escolheu um caminho diferente. Ele escolheu servir. Muita gente se perde porque confunde humildade com falta de valor próprio. Mas a humildade verdadeira não é sobre se enxergar como inferior, e sim sobre entender que ninguém está acima de ninguém. A mansidão também é um desafio. O mundo ensina que precisamos reagir na mesma intensidade, revidar, vencer qualquer discussão. Mas Jesus nos ensina que nem toda batalha precisa ser travada. Há força na calma, na paciência, no silêncio diante de certas provocações. Se você quer transformação real, aprenda com Jesus. Seja firme, mas sem ser arrogante. Seja humilde, mas sem se apagar. Seja manso, mas sem permitir que te façam de alvo. Quem anda com ele encontra descanso e verdadeira paz. A verdadeira transformação não acontece do lado de fora. Ela começa dentro de você, no que você escolhe alimentar, no que decide deixar para trás e no que escolhe construir. Não adianta querer uma vida nova carregando os mesmos velhos hábitos. Não adianta querer paz sem abrir mão do que te afasta dela. Mudar dói, exige esforço, mas continuar sendo quem você sempre foi também tem um preço. A diferença é que um caminho te aprisiona, enquanto o outro te liberta. Jesus nos deu tudo o que precisamos para viver de forma plena, mas a escolha ainda é nossa. Ou você mantém os olhos fixos nele e permite que seus ensinamentos te moldem, ou continua preso na ilusão de que pode encontrar propósito sem aquele que é o próprio caminho. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu vou mudar. Se a partir de hoje você vai manter seus olhos fixos em Jesus, vai seguir seus ensinamentos e vai buscar uma vida alinhada com quem Ele é. Até o nosso próximo vídeo.